E aí galera do nono ano, professor Jair, chegando para mais uma aula. Hoje é o nosso encontro, é o nosso momento de falarmos sobre novela, de falarmos sobre radionovela, é a nossa aula de arte. Vou dividir a nossa aula em dois momentos. O primeiro momento eu vou trazer um áudio para que vocês possam ouvir e compreender como funcionava uma radionovela. E a correção da nossa atividade que eu passei na última agenda para vocês. O nosso segundo momento, nós vamos falar sobre novela, nós vamos fazer também um trecho de uma novela e aí sim nós vamos dar sequência. Então vamos lá, para o momento, sente aí e escute um pouco dessa radionovela. Mas um dia eu ainda chego aqui trazendo uma sereia. Você pode apostar, mano. Olha aqui, todo pescador gosta de contar uma anedota. Mas o senhor está exagerando um pouco essa história de sereia, não acha não, senhor? Calma, Chiquinho, calma que um dia a sereia chega. Bem, nós trouxemos somente um pedacinho para que você pudesse compreender como funciona. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a radionovela, você pode estar procurando no YouTube, que você vai encontrar alguns canais que tem sim algumas novelas que são todas editadas e trabalhadas somente para voz, tá? Com efeitos, com sons. Então, vamos agora ao nosso momento de correção da nossa atividade. Bem, aqui eu tenho algumas perguntas interessantes para que a gente possa estar respondendo, que diz o seguinte: em grupo faça uma adaptação de um capítulo de uma novela para uma radionovela. Depois anote nas linhas abaixo os objetos necessários para fazer a sonorização da história. Hoje nós temos vários aplicativos que estão inseridos no nosso celular, ou que você pode baixar, que te dá a condição de gravar e colocar efeito de voz, colocar música, e aí sim, você pode sim realizar essa atividade, né? Que é justamente, você vai lá, pega um capítulo de uma novela e passa para uma radionovela. Se você não tem essa condição de fazer sozinho em casa, você pode se juntar com seu primo e se tornar uma atividade prazerosa, né? Lúdica, para que você possa fazer aí na sua casa. Segunda questão diz: depois anote nas linhas abaixo os objetos necessários para fazer a sonorização da história. O que você usou? Né? Você usou que aplicativo, você usou que efeito, então você pode também estar colocando. Vamos para a terceira questão, que diz: por fim, com sua equipe apresente juntos a radionovela, a turma usando o fundo da sala, de maneira que os demais colegas apenas ouçam a história, mas não vejam a atuação do grupo. Essa ideia é muito bacana. A gente poderia, em um novo momento, quem sabe, produzir uma radionovela com os microfones e somente as vozes dos atores e ali uma sonoplastia, né? O momento em que o som vai subindo e o momento em que o som tem que baixar para que você possa estar falando. Ou quem sabe na hora você vai narrando um acidente, né? Algum personagem se envolveu com um acidente e a gente coloca um efeito de um carro derrapando, um carro virando, enfim, para que haja fortes emoções para os telespectadores, que são os alunos, beleza? Então essa foi a nossa correção de hoje. Agora nós vamos trazer o nosso segundo momento, que é a telenovela. Então, antes de irmos para a telenovela, nós vamos estar trazendo agora para vocês um pequeno trecho de uma novela, para que a gente possa também ter de fato, na prática, através da visualização, o que é uma radionovela e o que é uma telenovela. Que vocês do nono ano assistiram Sim Chiquitita, tá? Então estão se lembrando, nesse momento, sentados aí no sofá da sua casa, lembrando que época boa foi assistir Chiquitita, ok? Então vamos dar continuidade, já falando agora sobre telenovela. A fórmula da telenovela, que até hoje funciona no Brasil, foi introduzida no país por Ivani Ribeiro, com o pseudônimo de Cleide de Freitas Alves Teixeira, autora de A Gata Comeu, da TV Globo. Ivani começou seu trabalho na dramaturgia ou dramaturga na década de 1940, adaptando para o português radionovelas argentinas, cubanas e mexicanas no período do clímax do gênero na rádio brasileira. Com a chegada da TV, foi contratada pela TV Excelsior
e passou a dirigir o departamento de telenovelas da emissora. Nessa época, escreveu Onde Nasce a Ilusão, A Indomável, A Deusa Vencida, que marcou a estreia de Regina Duarte na TV, Os Fantoches, Vidas Cruzadas, entre outras. Ivani liderava uma espécie de laboratório de teledramaturgia e foi quem estabeleceu o padrão das novelas. Então, veja alguns pontos que se repetem em muitas das novelas de sucesso e que foram desenvolvidos com base no trabalho de Ivani Ribeiro. Aqui do lado nós estamos trazendo a logomarca da TV Excelsior, que foi uma TV que trouxe todo esse glamour justamente para a TV, né? Onde você estava no rádio e não via o rosto dos atores e de repente passa para uma TV e você consegue ver o rosto dos atores. Por que eu trouxe no primeiro momento a novela Chiquititas? Justamente para enfatizar que hoje as novelas também, além de serem programas que conquistam milhares de fãs, com personagens que trazem drama, personagens que trazem comédia, momentos de alegria, momentos de tristeza, ainda tem hoje na TV o musical, né? O musical hoje está incorporado, uma prática que é muito presente nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Personagens que escondem a identidade, personagens com dupla personalidade, personagens que não sabem de quem são filhos ou que não sabem quem são seus filhos e que apenas no final da novela descobrem a verdade. Então as novelas estão assim, cheias de drama, né? Cartas anônimas, testamentos, bilhetes, etc., que contribuem para o suspense. Assassinatos, o que também colabora para o suspense. Aqui vai o caso, se você puder, pergunte seu pai, a novela A Próxima Vítima, que foi uma novela que passou em uma emissora de TV, em que surgia muitos suspeitos para os crimes. Então todos os capítulos, ou quase todos os capítulos, se tinham morte de algum personagem. Então o nome da novela chamava-se A Próxima Vítima, e as pessoas ficavam atentas para tentar desvendar aquele mistério que ficava pairando no ar na novela, tá? Continuando, protagonistas perseguidos injustamente, falsas mortes de personagem e suas ressurreições. Esse fato sobre falsas mortes é interessante que, diferente de uma novela, tem o filme, né? No caso do filme, muitas vezes, quando o personagem morre, é difícil ele retornar. E no caso de uma novela, dependendo também da audiência, aquele personagem pode entrar nesse quesito da ressurreição, né? A gente tem a ideia de que estava morto, de repente não. Triângulos amorosos e vinganças, polarização entre riqueza e pobreza, pobres que se tornam ricos ou ricos que se envolvem amorosamente com pobres. São algumas das temáticas que estão dentro das novelas brasileiras, né? Então, aqui algumas perguntas para que você possa refletir, mas que em casa você vai estar respondendo. Você concorda com esses pontos levantados? Lembra-se de alguma novela que apresentava algum ou vários desses pontos? Que novela está passando atualmente? Elas se encaixam nesse padrão. Para muitos, as novelas de hoje fugiram um pouco do contexto, né? E se tornaram textos apelativos, simplesmente por conta da audiência, né? Simplesmente por conta da audiência, né? Foram ao extremo, né? E muitas vezes as novelas elas acabaram que não tem tanto sentido. Algumas emissoras conseguem produzir em larga escala, né? Outras emissoras não conseguem produzir tantas novelas e às vezes conseguem trazer novelas de outros países. E aí sim existe também um estilo que é propriamente, exclusivamente desses países, como novelas mexicanas que tentam trazer sempre nas suas tramas um dramalhão, né? A maioria das novelas repetem essas questões do drama, né? Personagens que choram, personagens que passam por sofrimento e no final eles se dão bem. Exemplo disso, a novela Maria do Bairro, né? Uma novela já antiga que passou em uma emissora, mas que ela tinha todo o contexto. Uma moça pobre que conhece um homem rico e ela se relaciona com ele, casa com ele e vai morar em uma mansão e sofre todos os perrengues e situações possíveis, mas para depois ela trilhar um belo caminho. E por aí você vai encontrando vários personagens que estão dentro desse contexto, né? Personagens que fazem sucesso e que estão na história para o resto da vida, né? Na história da telenovela, marcados. Alguns
autores e alguns atores e atrizes ficam marcados por alguns personagens fabulosos que foram criados, tá? Também entra, a gente pode dizer que com o passar do tempo também surge as séries, né, que são as minisséries que são apresentadas na TV. E aí, com a chegada dos extremos, das plataformas digitais, você começa a perceber que essas séries estão indo para essas plataformas, né, que hoje é o carro-chefe desses aplicativos, tá? Bem, aqui na minha frente, na sua frente, tem o nosso organograma, né? Todo final de capítulo a gente fala sobre ele. Então, percebam que a novela ela é importante. Eu quero voltar um pouquinho lá no contexto da interação e trazer para vocês 2 questionamentos que eu achei importante. Por exemplo, aqui vai dizer o seguinte: há estereotipos ou valores reforçados pela narrativa? Como assim? Né? Como isso acontece? Alguns personagens perseguidos, tratados injustamente. Então você também vai perceber essas características dentro da novela mexicana e da novela turca, que também existe emissora que passa a novela turca, e também novelas argentinas. Então, como são os personagens, como eles são apresentados. Então, tudo isso se pensa-se antes de iniciar uma novela, né? O diretor, ele vai lá, ele pensa-se sobre os personagens, ele cria todos os arquétipos dos personagens e os atores vão recebendo esses papéis e entrando em cena, né? Eles vão construindo essa identidade, construindo esses personagens nos chamados laboratórios. O que são laboratórios? Laboratório são justamente os espaços onde os atores vão pesquisando, buscando informação para que eles possam desenvolver os seus personagens. Se ele escolhe, aliás, se ele é um personagem que é um professor, ele vai sim fazer a sua pesquisa com um professor, com uma sala de aula, para que ele perceba como funciona o sistema. Se ele vai interpretar um policial ou um delegado, é necessário que ele tenha uma experiência, uma convivência com esse público. Então vamos lá. Qualquer texto pode ser representado relacionando conceitos. Tá? Vamos primeiro que diz. Texto teatral, que está aqui, pode haver, então vamos lá, pode haver o quê? Nesse espaço aqui ele está dizendo, pode haver adaptações, tá? Então você vai ter aqui adaptações, tá? Você vai ter aqui adaptações. Então teatro, então aqui está dizendo que pode, tá? Pode haver adaptações. Texto teatral pode haver adaptações. Claro, Pequeno Príncipe é um exemplo de uma apresentação, tá? O teatro, aqui vai dizer que relaciona-se com radionovela. Beleza? Até aqui? Ok, vamos dar sequência. Então, teatro, texto teatral relaciona-se com radionovela e com a telenovela. Ok? Exemplo, essa palavra aqui é exemplo. A Gata Comeu, que foi a novela que nós falamos. Aqui também nós vamos ter uma sequência de outro exemplo. Aqui uma telenovela, A Gata Comeu, e a radionovela, um outro exemplo, Em Busca da Felicidade. Que foi um trecho que nós apresentamos. Então vamos lá. Aqui em adaptações, aqui vai dizer que as adaptações vão ser feitas por meio de quê? Aqui está dizendo que é tecnologia. Aqui está dizendo que é através do figurino. Aqui está dizendo que é através da época. E aqui, faixa etária, tá? Então aqui você consegue ter um organograma de tudo que está acontecendo, né? Tudo isso surge através do texto teatral, tá? Bem, espero que você
tenha compreendido um pouco a diferença entre a radionovela e a telenovela, né? Todo o espaço que acontece entre as programações das emissoras de TV e de rádio. Essa construção, os atores na telenovela que eles aparecem, que você consegue visualizar, ou na radionovela que você só escuta as vozes. As novelas que são oriundas de outros países, que trazem algo específico da sua cultura e da sua nacionalidade. Já aqui no Brasil, a gente consegue perceber alguns pontos exclusivos que são de propriedade da cultura e das novelas brasileiras. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, continue pesquisando sobre novela e sobre telenovela. Valeu, até o nosso próximo encontro.